Fala, meus queridos, a paz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje vou trazer um vídeo que foi até uma pergunta de um seguidor esses dias sobre o que olhar para justificar uma entrada no order block. Como que eu vou aprender de fato a operar um order block? O que eu preciso usar como referência? No final eu vou dar uma dica espetacular para você começar a trabalhar de forma mais técnica o seu order block. Vai melhorar em muito o seu estudo aqui de frente ao gráfico. Aquela marcação objetiva, tá ok? Então fica comigo até o final desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal. Se você ainda não faz parte do nosso time, venha fazer parte. A descrição aqui vai ter um link, um formulário, você preenche. Eu entro em contato com você e nós vamos fazer história juntos. Fechou? Então, vamos lá. Aprenda o order block de uma vez por todas. O que você precisa olhar para justificar uma entrada no order block? Estrutura, ineficiência e liquidez. Mas Felipe, qual dessas três é a melhor? Eu preciso selecionar uma ou outra? Eu tenho que usar as três em conjunto? Como que fica para eu justificar uma entrada? Observa aqui o primeiro exemplo, tá? E vamos aqui nessa observação bem objetiva. O que o primeiro exemplo mostra pra gente? Vamos começar ponto a ponto. Estrutura. O que é uma estrutura? Uma estrutura se dá a partir do movimento de um fundo e um topo. O mercado dá continuidade nesse movimento aqui, nesse exemplo, rompimento de uma máxima. Então, se eu tenho um movimento rompendo um topo, então a partir de agora eu tenho uma estrutura. Essa estrutura se dá a partir desse contexto aqui. Então, aqui eu já tenho uma estrutura. Qual que é o ponto 2 para a validação de um order block? Eu preciso de uma ineficiência. O que é uma ineficiência? Onde o preço deixa o famoso FVG. Esse FVG vai justificar para a gente um cenário muito objetivo, que é a força desse movimento a favor da estrutura sendo formada. A força desse movimento vai mostrar para a gente que o início, ou seja, o último candle ali negativo antes de uma alta, será o nosso ponto de partida para uma análise. Então, a partir de agora, uma nova estrutura está sendo formada. Então, a partir daí eu já começo a identificar pontos que vão potencializar uma execução futura. E o terceiro ponto que também é crucial, para mim é o principal, tá? De todos estes, o principal, a liquidez. A liquidez dá de duas formas. Ou o mercado já vende uma liquidez, ou o mercado forma uma liquidez antes do seu ponto de entrada. Esse exemplo número 1 retrata bem essa estrutura aqui. Então eu tenho uma estrutura de alta, opa, ok. Eu tenho ineficiência, opa, ok. Eu tenho uma liquidez, o mercado gerou uma liquidez antes do meu ponto de execução. Então, opa, eu tenho uma validação. Independente de onde você vai executar, se for no primeiro ponto ou no segundo, como esse exemplo aqui desse vídeo é sobre order block, a execução nossa aqui vai ser no order block. Eu só quero te mostrar a possibilidade e a prerrogativa de você justificar um order block muito mais forte quando ele vem antes de um FVG. Esse order block forma para você a melhor referência de execução. Então, sim, essa é uma referência objetiva de execuções, tá ok? Então, Felipe, o ponto 1, esse exemplo número 1, ele está perfeito? Sim, para sua execução. Mas tem algo melhor ainda? Sim. Observe esse exemplo número 2. Observe a estrutura sendo formada. O mercado sobe e o mercado cai. Opa, estrutura, ok. O mercado dá continuidade. Bacana, então eu tenho estrutura. Vamos supor, marquei que não, que aqui tenha um FVG. Então, opa. Mas e aí? Cadê a liquidez? Cadê o FVG? Ah, Felipe, eu encontrei o FVG, mas eu não tenho liquidez. Então quer dizer que esse fundo originou a liquidez? Muito provavelmente. Então você tem que esperar o mercado confirmar. Observe uma segunda situação. Se esse FVG, tendo ou não tendo ele aqui, a liquidez não apareceu. Então a partir do momento que essa liquidez aparecer, vai justificar para a gente uma melhor referência de estrutura. E para mim, dentro desse próprio exemplo aqui, eu vou mostrar agora a possibilidade número 3, tá? Que é, o mercado não tem uma nova referência, esse topo, o mercado não tem agora esse movimento que consumiu a liquidez, então sim, eu tenho a liquidez consumida, eu tenho o rompimento. Quer dizer que aqui
é o famoso order block. Acima dele eu vou ter uma ineficiência e a partir desse respiro a minha prerrogativa de execução. Então, 2 pontos aqui para você observar. O movimento em si, voltando em linha reta ao seu ponto de execução, tem algum problema? Desde que ele cumpra os requisitos, não tem problema. Se você for um cara mais cauteloso e priorizar entradas com a referência mais objetiva, ou seja, o alinhamento da estrutura com o fluxo a partir da referência que você está olhando, ou seja, estou olhando a estrutura de alta. O meu fluxo nesse movimento aqui, ele é vendedor, Felipe, porque ele está caindo, e está caindo com uma certa agressividade. Então o que eu vou fazer? Eu vou descer meu tempo gráfico e vou esperar um gráfico menor, uma oportunidade. Então aqui fica mais uma dica para vocês, e o que eu falei no início do vídeo, a expectativa da melhor das referências. Então vai aqui para você, vamos ler aqui junto comigo, tá? Você vai, depende do que do seu tempo gráfico. Felipe, eu gosto de operar forex, gráficos maiores. Eu gosto de fazer operações de swing, gráficos maiores. Eu gosto de operar a B3, mas eu gosto de fazer uma leitura um pouco mais cautelosa, não somente o dia, eu gosto de analisar tudo, deixar tudo bem estruturado. Então, você vai se adaptar nessa informação aqui de acordo com o seu movimento de estudo, fechou? Então, vamos lá. Eu sou do gráfico de 4 horas. Eu vou vir no gráfico de 4 horas, vou marcar todos os FVGs. Por quê? Porque quando você marca os FVGs, você vai encontrar ali todas as ineficiências. Se o melhor order block ele está antes do FVG, então a partir daí que você vai começar as suas referências. Então, marco todos os FVGs do gráfico de 4 horas. Marquei os FVGs do gráfico de 4 horas. Agora eu vou descer o tempo gráfico e acima desses FVGs eu vou marcar os order blocks. Por quê? Esses order blocks antecederam os desequilíbrios do mercado. Então, se antecede um desequilíbrio, mostra para mim uma prerrogativa. Tem alguma coisa ali que é interessante. Essa zona é oferta, essa zona é demanda. Se eu tenho uma zona de oferta e se eu tenho uma zona de demanda, se a minha estrutura está a favor e o mercado chegou nessas referências, então se aqui é meu ponto vendedor e se aqui é meu ponto comprador, nesses 2 pontos aqui, tendo um desequilíbrio anterior e tem um order block, é o meu ponto de execução. Pô, Felipe, mas eu uso o gráfico de 4 horas. O que você me aconselha? Pô, Felipe, mas eu uso o gráfico de 1 hora. Qual que é o tempo gráfico menor que eu tenho que analisar? Pô, Felipe, mas eu uso o gráfico de 15. Poxa, Felipe, o gráfico de 5. Eu te aconselho simples assim. Analisa o tempo gráfico e desce 2 time frames ou um time frame abaixo desse para a sua execução. Porque quanto maior o tempo gráfico, maior será o seu stop. Você é o cara que não se preocupa com o stop e se adapta de acordo com o seu prejuízo, de acordo com o seu tamanho de stop. Então, meu stop é muito caro, então eu vou diminuir a minha mão de um jeito que o meu stop fique compatível com o financeiro que eu estou disposto. Não, o meu stop não tem problema. Eu entro com a mesma mão independente do tempo gráfico, a seu critério. Então, gráfico de 4 horas, meu conselho, opera no de 15. Felipe, opera no gráfico de 1 hora, vai pro de 5. Pô, Felipe, mas eu opero no gráfico de 15. Então vai pro de 5. Felipe, você opera em qual? Como eu uso muito mais a B3 como referências de execução, então 5 minutos e 1. 5 você marca os FVGs e no 1 minuto você vai marcar os order blocks. Pô, Felipe, mas eu gosto de marcar ali pelo 15. Marca pelo 15, refina no 5, opera pelo 1. Porque o seu stop vai determinar o tamanho da sua mão. Não, Felipe, o meu stop não determina o tamanho da minha mão, mas sim a melhor operação ou não. A minha execução ela depende do stop. Ótimo. Então você já tem uma referência que você precisa começar a partir de agora a executar. Fechou? Sem mais delongas, um vídeo bem objetivo aqui para você aprender order block de uma vez por toda. Order block mais FVG é a receita para você ter um resultado muito mais satisfatório. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e o principal, preencha o formulário se você quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Valeu!